Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Será que é simples alterar os códigos arquetípicos? Será que podemos mudar os códigos arquetípicos? O que muda uma pessoa? O que transforma uma pessoa? Qual a diferença de uma pessoa que mora numa cidade e outra que mora a quilômetros de distância, talvez até em outro país? O que difere, por exemplo, um técnico de enfermagem que trabalha num hospital na Espanha, em Madrid, por exemplo, e um técnico de enfermagem que mora em São Paulo? Fatores culturais, talvez, genética, alimentação, todos esses detalhes ao qual eu vou citando para vocês são códigos. Um tipo de alimentação, um tipo de educação, um tipo de cultura, tudo isso são códigos. Mas às vezes existe casos que o código bate de uma forma extremamente exata, mesmo que a quilômetros de distância. Podemos dizer, por exemplo, quando você vê um jovem de periferia imitando um rapper americano. Mesmo diante de culturas diferentes, alimentação diferente, condição de vida diferente, o jovem que imita um rapper americano pode ser um jovem de uma periferia em São Paulo, pode ser um jovem árabe da periferia, mas quase sempre é aquele que se denomina a vítima da sociedade, a pessoa que se coloca na posição de injustiçado. Talvez até o seja socialmente falando, porém estamos falando dos códigos, das condições que as pessoas se permitem ser, aceitar e viver. Você está estabelecido dentro de um código. Eu estou estabelecido dentro de outro código. Partes são extremamente iguais, mas como na cadeia de DNA, muda-se apenas uma letra e muda-se todo um conjunto de fatores. Os códigos arquetípicos são assim também. Se eu traço um código arquetípico, vai desde pequenas nuances, hábitos, condições de vida, atitudes, religião, pensamento, pai, mãe. E assim a gente vai somando vários fatores e vai entendendo como funciona uma pessoa. Como ela se tornou aquela pessoa que ela é e como ela está se manifestando. Eu poderia dizer para vocês que é simples, para você que me acompanha, até mesmo aqueles que são os meus alunos, que seria simples definir um código. Não é tão simples assim, eu tenho falado para vocês. Mas ao mesmo tempo é tão visível que entender começa a parecer, parece ser uma coisa não impossível de acontecer. Mas, como eu estava falando, quando a gente pega, por exemplo, um jovem de periferia que usa uma roupa de um time de basquete dos Estados Unidos, de um número maior, imitando um clipe, talvez um videoclipe de uma música de rap que esse jovem ouviu, mas que agora, neste momento, eu trago o seguinte questionamento para você que está me ouvindo. Tais fatores são códigos. Tais detalhes, por que alguns códigos, alguns acontecimentos não chegam para, por exemplo, este jovem que eu citei como exemplo? Então,
este jovem, para ter acesso a outros códigos, ele vai ter que lutar muito mais do que outras pessoas. Ele vai ter que se esforçar muito mais do que outras pessoas, porque ele não tem facilidade para encontrar estes códigos. É por isso que às vezes alguém tenta vencer na vida e encontra enormes dificuldades. Ele não entendeu que, às vezes, para se ter um código, a gente busca uma coisa chamada chave para o código. A chave para o código é, às vezes, um comportamento que você deve ter para assumir uma postura que aquele código tem. É como se você habilitasse um computador para receber um arquivo. Este computador precisa de espaço para ter e receber este arquivo. Se ele não tiver este espaço, se você não abrir, muitas vezes a pessoa tem arquivos desnecessários, ocupando o espaço, impedindo que uma nova possibilidade tome conta de sua vida, um novo hábito. Às vezes você não tem tanto tempo quanto você pensa. Você tem diversas atividades, diversas tarefas e você não vai encontrar tempo, às vezes, para fazer aquilo que você precisa. Às vezes é preciso abrir o espaço para que esta nova habilidade comece a surgir na sua vida, a acontecer na sua vida, ou na vida de alguém que você quer ajudar, na vida de um filho que você quer ajudar, que você quer transformar a vida daquela pessoa, mas se ela não tem o espaço que a gente gostaria que ela tivesse, como você vai ajudar esta pessoa? Quando, por exemplo, um pai vê um filho e quer que ele tenha algo melhor, quer que ele seja melhor como pessoa, e quando ele vê que este filho não abre espaço para este conselho, não abre espaço para aceitar, às vezes, uma oportunidade que o pai coloca, como aquilo vai entrar? Muitas pessoas sofrem porque ficam tentando colocar este arquivo dentro da pessoa, sem que a pessoa esteja com a chave na mão. Esse processo da chave é muito importante. São palavras que vão agora abrindo esse estado de consciência que a gente tanto fala. Você vai tomando consciência de que para ajudar uma pessoa, a gente às vezes tem que dar primeiro uma chave, incentivar a pessoa a abrir. Tem uma frase sobre esperança que diz que ela é a primeira a chegar, mas também ela é a última a ir embora. Ser definido como um código não é definitivamente uma coisa ruim. Pelo contrário, quando a gente consegue se conhecer, a gente sabe aonde a gente pode de repente mudar, que hábitos a gente pode modificar na nossa vida. E para isso, às vezes, é necessário eu estabelecer alguns temas aqui, para você que me acompanha, que é meu aluno e chegou até aqui, entender. Não vamos muito longe em entendimento sem a centelha divina. A gente tem que ter um aspecto religioso dentro de nós. Talvez diria um aspecto de religar. A palavra religião significa religar. Yoga, na Índia, em sânscrito, também significa religar. São definições que mostram que a gente precisa estar em contato com alguma coisa superior, extrafísico, além da dimensão que a gente está vivendo. Até porque você sabe que essa dimensão ela tem um tempo pré-definido, ou seja, todos nós vamos morrer um dia. Mas neste tempo definido a gente tem que ser e se esforçar para ser a melhor versão de nós mesmos. Eu sempre bato nesta mesma tecla, vídeo a vídeo, trabalhando alguns pontos essenciais que eu julgo
serem produtivos para a pessoa no dia a dia. Talvez a pessoa que busque riqueza, poder, talvez ela seja ainda pobre de entendimento, não que não precise de poder, de riqueza, mas é muito importante você entender e definir o que é ser rico. Primeiro que, há uns 200 anos atrás, você hoje vive melhor que um rei de 200 anos atrás. Os reis do passado não experimentaram uma coisa chamada chuveiro quente. Num dia quente, rapidamente você girar uma chave e a água quente cair sobre sua cabeça. Os nossos mais baratos shampoos, o sabonete mais barato ainda é melhor do que os artigos que eles tinham há 200 anos atrás. E isso era coisa para uma minoria. Então, basicamente, hoje você é rico e não sabe, nos conceitos de 200 anos atrás. E aquele rei também era rico, levando em consideração os conceitos de outros do passado. Mas isso, quero dizer que se popularizou. Agora, o conhecimento está se popularizando. E o que você ou as outras pessoas estão fazendo com o conhecimento que chega até você? Será que a pessoa está estabelecendo seu ego, querendo ter poder, dinheiro? Para que exatamente? Ter poder pessoal, ser rico, na minha definição, é ter o poder de ser exatamente e estar como você queira estar. Exatamente em qual código você queira viver. Uns vão ser minimalistas, outros vão ter outro processo de riqueza pessoal, terão seus caprichos pessoais, e isso qualquer um tem. Não adianta eu dizer que não tem. Tem, a gente sabe que sim. Assim também como cada um se gratifica com o nível de conhecimento que tem, nível de sabedoria, e para ele tá bom, tá tudo certo, não importa. Mas a questão é que quando nós almejamos alguma coisa a mais, um entendimento a mais, isso pode, no nosso cotidiano, não ser suficiente. Ou seja, as pessoas que estão à nossa volta, na nossa dimensão, às vezes não nos supre. Talvez seja por isso que você esteja, por exemplo, escutando este áudio, porque você sabe que de certa forma há algo a ser alcançado, a ser entendido, a ser aceito por você. Porque eu tenho uma teoria de que você já tem o conhecimento. Você só quer entender o conhecimento que você carrega dentro de você. Você só quer compreender que conhecimento você está portando, de que você é portador. A coisa sempre que me deixou sempre mais confuso foi às vezes eu ter tomado atitudes sabendo que já tinha experiências diferentes que poderiam me dar às vezes um contexto melhor ou uma expectativa melhor dos resultados, e eu não os tive, porque simplesmente agi de forma inconsciente. E sempre me questionei como trazer a consciência à tona. Por exemplo, você cometeu suas falhas no passado, seus erros. Eles servem de lição no dia a dia. E servindo de lição, por que nós às vezes não estabelecemos essas lições nas atitudes que a gente toma às vezes no nosso dia a dia? Você já se questionou por isso? Por que disso? Às vezes uma pessoa tem um relacionamento difícil ou ruim, então ela se casa novamente com outra pessoa e de repente ela está na mesma situação. De repente a pessoa arruma um emprego e tem chefe de uma determinada maneira, e troca de emprego, depois aquele mesmo tipo de código, de arquétipo, vem de novo encher a sua paciência, de trazer as mesmas lições. Por que isso ocorreu novamente? Porque a gente não trouxe aquela lição do passado, porque a gente não definiu
esse estado de consciência e código que eu tanto falo. Primeiro que às vezes em contato com alguns códigos a gente tem que realmente dizer, olha, estou conhecendo esse tipo de pessoa, para que o nosso subconsciente entenda que aquela lição foi aprendida e que está absorvida, porque parece que a vida traz novas lições, até que você diga para si mesmo que entendeu. É por isso que eu trago que nós temos já conhecimento, entendimento sobre a vida, sobre pessoas, sobre vários aspectos, e às vezes a gente não entende o porquê, a gente não entende, não compreende, que a gente já entende que está tudo dentro de nós. E eu vou dizer o porquê, porque no fundo você carrega uma parte do todo, e essa parte do todo que está dentro de você tudo sabe, é onisciente, é onipresente, está em você, está nos outros, e exatamente essa irradiação que eu sempre digo, eu me torno você, justamente o lado divino nosso, ele é capaz de estar na outra pessoa, absorver conhecimento, absorver sentimentos e trazer uma certa ideia, um feedback do que tem dentro do outro. Sentir a parte, vamos dizer, sensorial é até um ponto que as pessoas, digamos assim, elas tentam de certa forma sentir, se colocar no lugar do outro, mas quase sempre quando alguém vive uma experiência grave, você já percebeu que a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro? Quantas vezes você passou por coisas que outras pessoas não conseguiram estar no seu lugar, não conseguiram mensurar o seu sofrimento? É porque o grau de sensibilidade, de força, de poder pessoal é diferente entre as pessoas. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas isso nos faz diferentes. E eu sempre digo para você que a sua diferença é que vai fazer a diferença no mundo. Vou repetir, a sua diferença, o seu jeito diferente de ser é o que faz a diferença no mundo. O mundo só é o mundo com pessoas e situações diferentes. Nós não somos iguais e nem deveríamos. Se a gente for pensar bem, se todo mundo odiasse sangue, quem seria médico? Se todo mundo tremesse quando olhasse para um sangue, o que seria? Será que nós teríamos a mesma mesa que a gente come hoje se ninguém tivesse capacidade de fazer o que fazem hoje, por exemplo, com os animais, nos matadouros? Se eu não tenho condições, você não tem, outro tem. Mas também o outro não tem condição de ser você, de carregar aquilo que você carrega. Esse é o grande diferencial de uns e outros. São códigos, são diferentes pontos que fazem com que essa pessoa seja diferente. E quanto mais acesso à centelha divina, mais acesso a outras pessoas. Por que esses grandes mestres, Jesus, Buda, Lao Tse e outros conseguiam se colocar no lugar de outra pessoa de um modo mais íntimo e mais profundo? Porque acessavam essa centelha divina. Acessar a centelha divina constitui um processo duro para quem começa a tomar consciência. Catarses, reflexão, ponderação, às vezes um isolamento, um certo retiro espiritual da pessoa acontece naturalmente. Não é preciso ninguém definir o que deve ser feito. A verdadeira religião, ela, diferente do que prega as religiões físicas, existe uma religião espiritual. Ela é livre de acesso a todos, ou seja, está aberta para todos. Todos podem, de certa forma, estar ligados a Deus. Deus não deixou barreiras, a centelha divina não deixou barreiras para que nós as colocamos. E cabe a nós retirar as barreiras que a gente mesmo criou. Como eu falei, a esperança ela é a primeira a chegar, mas também
ela é a última a sair. E tem um ponto de vista que é muito nítido, que você só tem o hoje, e é no hoje que você deve empreender todas as energias, todos os esforços para modificar a sua vida hoje. O seu futuro só será diferente se você modificar o hoje, o agora. É o dia de hoje, é hoje as suas escolhas a qual você vai se submeter. Essas são suas escolhas que vão fazer você transpor todos os seus problemas, ajudar as pessoas a transpor o problema delas. Ajudar é uma filosofia de vida, mas mais do que isso, é uma energia. Se você subestimar isso que eu estou falando, você vai penar por muito tempo na sua caminhada, nas suas buscas, mas lá na frente você vai olhar para trás e falar: puxa, eu entendi, esse era o processo. O esforço pessoal constituía em ajudar o outro a romper a barreira. E a prova que a centelha divina está nas outras pessoas é que justamente quando você as ajuda a evoluir, você evolui. Algo ressoa dentro de você. Lembra o termo ressonância? É justamente quando duas barras iguais, quando testadas no ferro, elas tinem e uma vibração passa para outra, e elas ressoam de maneira unissonas, ou seja, de maneira iguais. Assim, a ressonância, quando nós ajudamos outras pessoas, seja em qual atividade for, intelectual, fisicamente, ou seja, aquele espírito colaborativo, não competitivo. Esse é um dos pontos que você tem que aprender a vencer. Nós temos enraizado dentro de nós um espírito de competitividade muito forte. E é isto justamente que nos deixa fraco. Porque, na verdade, no espírito colaborativo, você tem curiosidade, você consegue responder perguntas, você não tem sentimento de escassez, não há esse problema. Você ajuda as pessoas à sua volta. É claro, o que eu sempre digo, não é sendo um idiota, não é sendo um tolo, um bobinho, né? Ou um panaca, não é nada disso. É justamente uma pessoa que colabora, ela está mais intimamente ligada a tudo, ela está mais intimamente ligada à realidade que está à volta dela. Ela tem consciência de que o hoje essa colaboração do hoje é um resultado amanhã, é uma alquimia da vida, é uma ligação pessoal e interpessoal com as pessoas que estão à nossa volta. Todos somos filhos da centelha divina, todos nós temos a mesma força, o mesmo poder, a mesma capacidade de inteligência. O acesso disso é a mudança do código, é a mudança, é a aceitação de que existe diferença e que essas diferenças podem ser assumidas e tomadas, vamos dizer assim, as rédeas em suas mãos, e você pode tocar esse cavalo de uma forma diferente. No termo antigo, o cavalo é o nosso corpo, e quem toca este cavalo é o espírito. E você tem que entender que você, como espírito, é um técnico da personalidade, é um técnico da pessoa que existe, que pré-existe, deste personagem. E você pode, como num conto de fadas, dar toda a ênfase a este personagem, torná-lo melhor, torná-lo capaz de muitas outras coisas que ele ainda não foi capaz. Você pode muito mais do que você pensa. A maior parte dos atletas, quando estão treinando, eles treinam arduamente, o suor pinga no rosto e chega a queimar os olhos. Então, este atleta, ele pensa: cheguei no meu limite. Então chega um técnico e diz para ele: você pode muito mais, eu sei que você pode. Ele diz: estou cansado, não posso mais. E o técnico diz: sim, vá, tente. E naquele dia, aquele atleta tenta um pouco mais, até suas pernas estremecerem e ele cair de joelhos no chão. Aí o técnico olha e diz: não, agora realmente eu sei que eu cheguei, que eu fiz esse atleta chegar no limite dele. Beleza. Amanhã, quando esse atleta acorda, recuperado de suas energias, este atleta pode mais. E assim somos nós, psiquicamente, psicologicamente, materialmente. Cada dia que você angariar recursos a mais,
no outro dia você estará melhor. E assim, se você este mês economiza, no outro você economiza novamente, e o dobro, o triplo, e assim a coisa vai se multiplicando. Os juros compostos vão se somando, e as nossas forças intelectuais e pessoais são a mesma coisa. À medida que você ganha experiência, você se esforça menos, você tem menos problema de lidar com a vida. A vida começa a ficar fácil para aquele que experimenta a luta antes mesmo que a luta chegue na sua vida. Você tem que ir em confronto aos seus problemas pessoais, enfrentar o seu inimigo pessoal, que é você mesmo. Porque você vencendo a si mesmo ou a si mesma, quando a vida lhe oferecer novos problemas, você será capaz de vencê-los. E aí, quando o outro chega, às vezes se lamentando, chorando, você olha aquilo de uma maneira que, como um pai que sabe, que já passou por aquelas experiências, sabe que é simples sair delas. E isso cabe a quem está na frente, está com mais discernimento, ajudar aqueles que não têm discernimento ainda, que ainda não conseguiram, mas que precisam às vezes deste alento para vencer na vida, ou vencer a vida, vamos dizer assim. Vencer na vida é uma frase muito de quem quer vencer materialmente, mas vencer a vida é uma frase de quem quer vencer todos os aspectos da vida, psíquico, material e espiritual. Vou encerrando por aqui, espero ter contribuído alguma coisa aí para os seus entendimentos. Por favor, deixe um comentário, compartilhe este podcast com alguém íntimo que você acha que necessite dessas palavras e que possa agregar algum valor à sua vida. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.